Vou começar as aulas práticas com a resolução destes exercícios de funções. Estes são exercícios de anos anteriores ao 12º, precisamente porque nesta aula ainda não abordamos as funções exponencial e logarítmica. De qualquer forma, são perguntas sobre funções que poderão aparecer também relativas ao 12º ano. Fala da inversa, fala de domínios, calcular zeros, ok? Então vejamos esta pergunta. Seja f a função cujo gráfico está representado na figura 1, seja f-1 a função inversa da função f, qual é o valor de f de menos 4 mais f de menos 1 de 2? Bom, aqui não temos outra alternativa que não seja ir calcular, ver estes valores no gráfico. F de menos 4, vamos ver a função f. E a função f é exatamente esta função que nos é aqui apresentada. Então, o x é menos 4, portanto isto é o f de x, não é? O x é menos 4, quando o x é menos 4, a função tem o valor menos 3. Né? Portanto, aqui é menos 3 e, portanto, de forma assim direta, nós sabemos que este valor é menos 3. Mais, e agora temos que descobrir o f de menos 1 de 2. Como é que nós vamos buscar o f de menos 1 de 2, o valor da inversa? Bom, isto é um truque prático, mas eu já vou explicar melhor porque é que isso acontece, mas um truque prático é nós fazermos ao contrário. Eu não estou a calcular o f de 2, pois não, porque senão vinha ver aqui o x era 2 e vinha ver a sua imagem. Mas não, nós queremos calcular o f menos 1 de 2. Queremos a função inversa. Isto no fundo é andar ao contrário, trocamos os eixos. É como se este eixo, o do y, passasse a ser o nosso x e vamos ver a respectiva imagem. Portanto, eu poderia me concentrar aqui neste 2 e via a correspondência vai dar 3, não é? Portanto, isto aqui vai dar 3. Agora, o que eu vou fazer é explicar porque é que isto acontece, baseado na definição gráfica de função inversa. O que é que nós sabemos que acontece a uma função inversa a nível gráfico? É simétrica relativamente a uma reta. E que reta é que é essa? É simétrica relativamente a esta reta. A bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Esta é a definição de inversa a nível gráfico. Ok? Temos então aqui esta reta. E vamos ver qual é que será então o simétrico desta função relativamente a esta reta. O simétrico é dobrar a folha. Vou fazer com outra cor para se ver melhor. Dobrar a folha e ver para onde é que vai a função, não é? Relativamente a esta reta. Dobrá-la aqui nesta reta. Então reparem, este ponto vem para aqui. Vamos ver assim por pontos. Isto é apenas para justificar. Nós já sabemos que vai dar 3, não é? Este vem para aqui. Este ponto vem para aqui. Então a função vai ficar mais ou menos assim. Agora tentar fazer aqui assim uma função mais ou menos. Esta vem para aqui. Assim, pronto. Está mais ou menos. Há uma simetria. Não é? Vou continuar aqui por este lado. Isto não era preciso fazer tudo, como já disse. Mas às vezes numa outra questão poderão pedir qualquer coisa que seja preciso terem esta noção, não é? A inversa é o simétrico de uma função relativamente a esta reta. Pronto, nós dobramos a folha e tal e a função fica assim. E agora sim, esta função a vermelho é a inversa. É a nossa função inversa de x, f-1 de x. Se nós queremos o f-1 de 2, o que é que podemos fazer? Vamos a esta função agora a vermelho que nós desenhamos e vamos ver onde é que o x é 2. O x é 2 aqui, qual é que é a imagem? Vai dar aqui nesta imagem, não é? Vai dar aqui esta imagem e esta imagem é no 3. Ou seja, o f-1 de 2 dá 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Ok? E está então assim respondida a esta questão. Vamos à seguinte. E a seguinte diz isto. Sejam f e g duas funções reais de variável real. Sabe-se que a função f tem domínio R e tem 5 zeros. A função g tem domínio R e tem 3 zeros. E um só dos zeros da função f também é zero da função g. Portanto, há um zero que é dos dois em simultâneo. Quantos zeros tem a função f sobre g? Vamos calcular os zeros de f sobre g. E como é que nós calculamos os zeros de f sobre g? Vamos resolver esta equação. Igualamos a 0. A função que nós queremos calcular os zeros, né? Igualamos a 0 e vamos ver o que dá. Quando temos uma fração igual a 0, o que é que tem que acontecer necessariamente? Para isto dar 0, o numerador tem que ser 0, né? F
x tem que dar 0, porque é a única maneira disto dar 0, mas temos de ter atenção a uma coisa, temos aqui um denominador. Portanto, em matemática, sabemos já que há uma condição de domínio, no denominador não pode estar 0, não é? Senão não faz sentido, não existe. E, portanto, temos que garantir isso. E g de x tem que ser diferente de 0. Ok? Portanto, quando temos uma fração igual a 0, o numerador é igual a 0 e o denominador é diferente de 0. E agora vamos resolver aqui esta equação. f de x igual a 0 vai dar x igual a x1. Vou considerar que x1 é um 0 de f. Ela tem 5 zeros, né? E portanto eu vou pôr daqui de x1 até x5. Nós não sabemos quais são, mas sabemos que são 5. X igual a x3. E vamos até ao 5 então. Aqui é x3. X igual a x4. X igual a x5. E, atenção, temos aqui um i, que é agora este. G de x diferente de 0. Então o x tem que ser diferente, porque aqui é diferente, não é? De um 0 de g. Vamos pôr agora, vou-lhe chamar g1. g1 é o 0 de g, ok? E x também tem que ser diferente do outro 0 de g. Vou-lhe chamar g2. E x também tem que ser diferente do outro 0 de g, que não sabemos qual é. E vou-lhe chamar g3. O que é que nós sabemos que acontece? Este terceiro ponto. Há um 0 destes. Um destes 5 é igual a um destes 3. Ok? Vamos supor que é este 0 é igual, por exemplo, isso tanto faz, não é? É igual a este. Pode ser. Quer dizer que nós, x igual a x4 seria a solução desta equação. Mas como não pertence ao domínio, ele não faz parte da solução, ok? Porque não pertence ao domínio, porque faria com que ficasse 0 no denominador e dava uma indeterminação, ok? E portanto, anulamos aqui um 0, portanto se não houvesse nenhum em comum, seriam 5 os zeros desta função. Como temos aqui um que não pode ser, e temos só um, porque aqui diz 1 e 1 só, então temos 4, ok? Bom, vamos então à próxima questão, que diz o seguinte: seja f a função cujo gráfico está representado na figura 2, seja g a função de domínio R definida por g de x igual a menos x mais 3, qual é o valor de g após f de 3? Bom, para responder a esta questão, eu acho que poderiam fazer o seguinte. Vamos começar por calcular o que nos pedem, g após f de 3, e neste caso eu aconselho a escreverem aqui a função composta de uma outra forma, que é muito mais visível como é que se chegará ao resultado. Portanto, g de f de 3, vou escrevê-la desta maneira, porque assim é mais visível que o f está dentro do g e o 3 está dentro do f. Ou seja, esta é a função composta, que quer dizer g após f. Resolver a função g após resolver a f. Ok? Então, nós vamos primeiro calcular o f de 3 e depois vemos o que dá. Então vamos ao f3 e para isso temos que ir ao gráfico, né? Temos o gráfico da função f e aqui a expressão analítica da função g. Vamos ao gráfico da função f e ver quando o x é 3, está aqui, o 3, isto aqui não é nada. Quanto é que é o valor desta função? Vai dar aqui no 1, no número 1. Ok? Ou seja, o f de 3 é 1, portanto aqui ficamos com g de 1. E agora temos que saber quanto é que é o g de 1. Então vamos à função g e vamos ver o g de 1 quando o x é 1 aqui, quanto é que dá. Fazemos a conta. Menos 1 mais 3 dá 2. Ficamos então com 2. G de 1 dá 2. Ok? E temos assim este problema também resolvido. Vamos então à próxima. E a próxima diz o seguinte: na figura 1 está representado um referencial. Temos a reta R, que interseta o eixo do x no ponto da abscissa 2 e o y no ponto de ordenada 2. Qual é a equação reduzida da reta? Bom, quando nos fizerem esta pergunta, vocês ficam sempre tranquilos quando vos pedirem a equação de uma reta e vos derem 2 pontos dessa reta. Isso é a coisa mais, vamos lá, mais amiga que há, não é? Eles, quer dizer, estão a pedir a equação de uma reta, mas dão-me 2 pontos da reta, estão-me a dar mesmo tudo para definir. Então pegamos logo na equação reduzida da reta, mx mais b, nós sabemos que o m é o declive. Como é que podemos ir buscar o declive? Que neste caso até víamos logo que era menos 1, não é? Porque ela interseta aqui no 2 e aqui no 2, portanto está a decrescer, tem que ser negativo.
e vai aqui dividir o quadrante ao meio se estivesse aqui paralelo a esta bissetriz. Portanto, o declive vai dar menos 1, mas vamos supor que não nos lembrávamos disto, ou não sabíamos. Existe então a tal forma para calcular o declive, que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0, em que estes x0, x1, y0 e y1 são pontos da reta. Vou supor que temos aqui x0 e y0, considerei este ponto, e este ponto x1, desculpa, aqui x1, y1, ok? Ou seja, aqui este ponto tem coordenadas então 2, 0, e aqui tem coordenadas 0, 2, não é? Então eu vou aplicar esta forma, ficamos então com y1 menos y0, tem que ser sempre o y em cima, e agora aqui temos que seguir a mesma ordem, tem que ser 0 menos 2, ok? Que vai dar menos 1. Pronto, temos o declive. Depois de ter o declive, o que é que fazemos? Fica aqui menos x mais b, não é? Depois de ter o declive, vamos buscar o b. E para ir buscar o b, nós vamos substituir nesta reta por um ponto conhecido. Neste caso, o b até, como sabemos que é a ordenada na origem, já sabemos que vai dar 2, não é? Mas eu vou resolver aqui o exercício como se a reta não fosse assim tão nítida, tão direta. Imaginemos que não estava aqui no eixo o ponto conhecido, portanto, poderíamos fazer o seguinte: substituímos então aqui por um ponto qualquer. Eu vou substituir aqui por este 2, 0, coloco aqui no lugar do y, coloco o 0 igual a menos 2 mais b, isto porque o ponto 2, 0 pertence à reta, não é? E se pertence à reta, posso substituí-lo, e vai dar b igual a 2. Tem mesmo que dar, não é? Que é a ordenada na origem. Ou seja, a nossa reta é menos x mais 2. Ok? Esta reta nem era preciso fazer grandes cálculos, mas pronto, estou aqui então a prevenir o facto de ser outra reta que não seja tão notória. E pronto, estes são os primeiros exercícios. Brevemente estarão mais disponíveis, então até uma próxima.